Usinas de biodiesel associadas à Abiov integraram aos seus processos produtivos cerca de 4.900 agricultores familiares na safra 21-22, no âmbito do selo Biocombustível Social. O selo, conferido pelo Ministério da Agricultura, estabelece mecanismos de integração das usinas de biodiesel com a agricultura familiar por meio da aquisição de matérias-primas e atividades de fomento, com a celebração de contratos de garantia de compras, proporcionando renda e previsibilidade de receitas aos agricultores. Vamos falar ao vivo com o economista-chefe da Abiov, o Daniel Amaral, aqui com a gente. Oi, Daniel, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa edição, falando por um tema super relevante, que é, de fato, essa integração da agricultura familiar nesse selo social promovido por vocês. Como é que isso tem acontecido na prática? Bom dia. Bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com você e com as pessoas aqui que nos ouvem. Bom, de fato, como você comentou, a gente está falando de um programa muito importante para toda a agricultura brasileira. A agricultura familiar representa um contingente muito grande de agricultores, de pessoas que se dedicam à produção de alimentos, de fibras, de bioenergia, de uma série de produtos que são essenciais para toda essa pujança da nossa agricultura. Estamos falando aqui de toda uma cadeia produtiva que é responsável pelo fornecimento de oleaginosas, de óleos, de gorduras, de animais vivos, enfim, é toda uma cadeia produtiva, e o biodiesel ele se insere nesse contexto com a aquisição desses produtos por meio de contratos que são validados pelo Ministério da Agricultura e também pela prestação de assistência técnica e extensão rural. Portanto, estamos falando de dois pilares que caminham juntos. O pilar das aquisições, que dá a estabilidade de renda, e também o pilar da tecnologia, levando sempre os melhores insumos e as melhores práticas agrícolas para esse agricultor. Entendi. E aí o projeto ele tem e contempla aí quase 5.000, né? A projeção é crescer, né? Integrar mais esses produtores, e é muito relevante todo esse processo porque é o que a gente falou há pouco, né? Gera essa previsibilidade, essa garantia de renda que é fundamental para os pequenos produtores, para a agricultura familiar. Exatamente, para os agricultores e também para as usinas. No caso, estamos falando de um programa onde os dois lados eles crescem juntos. É um programa de integração produtiva no qual as usinas trabalham esse conceito junto com a agricultura familiar, crescem juntas e, portanto, o biodiesel brasileiro ele se torna um programa único no mundo. Estamos falando de um programa que, além de todo o aspecto importantíssimo da segurança energética, porque ele substitui o diesel mineral, o diesel poluente importado, ele também tem o aspecto da redução dos gases de efeito estufa, né? A melhoria da qualidade do ar nas cidades e também essa questão da integração social. Então, quando a gente coloca dentro de um mesmo programa tantos aspectos positivos, isso coloca o biodiesel brasileiro à frente de qualquer programa do mundo. Então, é muito importante reforçar isso, porque a gente está falando de um programa que tende a crescer muito. Nossa meta no setor é chegar aos 20% de mistura de biodiesel até 2028. Portanto, estamos falando aí logo ali, né? Então, temos um trabalho muito grande a fazer. E, para isso, é muito importante continuar e aprofundar toda essa parceria das usinas com a agricultura familiar. Perfeito. E, claro, eu imagino que vocês já tenham desenhado, né, esse projeto para esses próximos passos importantes. Quais são eles, Daniel? Bom, estamos falando então de um aspecto, né, que esse planejamento que você está comentando, que ele vai do aprofundamento da integração com os agricultores individuais. Também existem as parcerias que são feitas com os agentes intermediários, especialmente as empresas cerealistas, e também as cooperativas. Estamos falando, no caso, tanto das empresas cerealistas quanto as cooperativas, de empresas, né? No caso, cooperativas e empresas,
que tem os mais diversos portes, as mais diversas também atuações em termos de produtos e também espalhados por todo o Brasil. Portanto, ele é um programa nacional, ele é um programa que busca sempre potencializar as matérias-primas locais. Então, sempre trabalhando com o agricultor individual ou por intermédio de cooperativas ou cerealistas. Né? Então, já temos os números, né, que números excepcionais que foram divulgados, e a gente quer crescer junto com o programa. Então, é por isso também importante, né, a retomada imediata, né, do B15, né, na mistura obrigatória, porque é isso que vai fazer com que esse ciclo virtuoso entre a produção de biodiesel e a agricultura ela continue crescendo. Exatamente. Muito obrigada, então, Daniel, por sua explicação aqui, mostrando esse projeto tão importante e relevante tanto para a indústria quanto também para a agricultura familiar, fazendo parte aí de um importante negócio que é a produção de biodiesel brasileira. E continua sempre, eu gosto de perguntar, né, o questionamento sobre projeção de, aí saindo um pouco da esfera da agricultura familiar, do aumento, né, de biocombustível ao diesel, como é que estão essas conversas, enfim, nesse momento, nesse cenário político bastante intenso, né, como que ocorre esse diálogo e toda essa questão entre a Biov e governo? Bom, perfeitamente. Acho que é muito oportuna a sua pergunta, justamente porque nós já entregamos ao governo diversas notas técnicas mostrando os benefícios que o biodiesel ele traz para a sociedade brasileira. Né? Com todos esses que eu já comentei, da qualidade do ar, dos gases de efeito estufa, enfim, todos esses que já foram falados aqui, e quem quiser mais detalhes sempre pode nos procurar, consultar o nosso site. Então, dado que nós já entregamos ao Ministério tudo isso e dado que também manifestamos, né, em reunião, inclusive com presença do ministro, de que o calendário da safra ele começa agora, né? A gente está falando agora, e daqui a poucos dias já se inicia o início dos plantios da soja. Portanto, é muito importante que nesse momento seja já definida a mistura B15 para o ano que vem. Porque é nesse momento, quando os contratos estão sendo realizados, que a indústria ela já se prepara para a aquisição da soja, né, aquisição futura da soja, para manutenção aqui das necessidades de farelo, de óleo e, no caso do óleo, para o biodiesel. Então, é muito importante que isso seja feito agora. Nós temos pedido reiteradamente que o Ministério ele declare, né, o B15 em conformidade com aquilo que já foi aprovado na Resolução 16 de 2018. Portanto, estamos falando apenas de uma reafirmação de algo que já foi aprovado alguns anos atrás. Perfeito, então, Daniel. Obrigada, viu, por sua entrevista.